Olá, turminha, vamos para mais uma aula de história, né? Nesse primeiro momento a gente vai relembrar o que trabalhamos no capítulo 1 do nosso livro, né? Que foi trabalho, uma necessidade do homem. No segundo capítulo, nós trabalhamos o conteúdo, trabalho e tecnologia. E agora, nesse terceiro capítulo, vamos estar trabalhando o trabalho nas comunidades tradicionais. A gente vai pedir para que vocês observem aí a página 120 e 121 do nosso livro. A gente vai pedir para que vocês explorem, né, essas duas imagens aí. E a partir dessas imagens nós vamos começar a descobrir, né, do que vai se tratar o nosso tema, vai se aprofundar um pouquinho. Vamos partir dessas perguntas aí do Vasculhando Ideias. Vamos lá então. No Vasculhando Ideias está lá: compartilhe com seus colegas o que você sabe sobre os indígenas brasileiros. Então a gente já viu que vai falar um pouquinho sobre os indígenas. A gente já está falando um pouquinho do Vasculhando Ideias, mas a intenção no momento da nossa aula virtual, que é o momento que a gente tem de estar junto, a gente pode estar debatendo essas ideias aqui, propostas pelo Vasculhando Ideias. Aqui a tia só vai citar, né, essas perguntas e no momento da nossa aula nós vamos estar debatendo. Então, a segunda pergunta é: quais são os trabalhos dos homens indígenas em suas comunidades? A terceira é: quais são os trabalhos das mulheres indígenas nessas comunidades? E a quarta é: como é a divisão de trabalho? Então, todo esse capítulo nós vamos estar aí após esse debate, né? Esse bate-papo que nós vamos ter. Nós vamos aprender um pouquinho sobre como que é feita essa divisão de trabalho, e que trabalho fica para as mulheres e que trabalho fica para os homens. Então, vamos dar continuidade. No decorrer das atividades, nós vamos estar aí aprendendo um pouquinho sobre esses trabalhos, ok? Esse conteúdo, que é o trabalho nas comunidades tradicionais, partindo aí das comunidades indígenas, ok? Então, na página 122, nós temos imagens de diferentes indígenas aí, né? No caso, cada um representa a sua tribo, né? A sua comunidade. Então, aqui eu tenho, nessa primeira imagem, um grupo aqui, no caso, do Chavante, aqui Yanomami, aqui Guarani Kauá, aqui Cuyucuru, esse aqui Terena, esse aqui, deixa eu botar assim, Caiopó, esse aqui Tucano e esse Bunduruku. Então, se eu te pedir para que vocês parem um pouquinho para observar cada uma dessas imagens, logo a gente vai perceber que eles possuem características físicas diferentes um do outro, certo? E também possui aí acessórios diferentes. Por exemplo, aqui o cocá é de um jeito, né, mais colorido. Esse aqui já não tem cocá. Esse aqui, a moça, já tem brincos. O cocá já é bem diferente do de cima. Você vê que isso é comum e é referente a cada tribo, entendeu? São particularidades de cada tribo. Aí, lá na página 123, nós temos a seguinte atividade. Número 1. Você percebe diversidade entre as pessoas representadas nas imagens? Vocês viram? Representam diversidades?
Aí vocês vão colocar a resposta pessoal aqui. Número 2. Converse com seus colegas e juntos façam uma lista de diversidades percebidas por vocês. Então, esse número 2 também a gente pode estar fazendo um bate-papo, né? Que vai ser feito lá na nossa aula virtual para a gente chegar à conclusão para estar elaborando a resposta do 2, ok? No 3, em sua opinião, os povos indígenas têm os mesmos hábitos e costumes? Explique a sua resposta. Bom, os povos indígenas, assim como nós, né? Lembra que a gente trabalhou a questão da família, viu que cada família tem o seu hábito? Assim também acontece com os indígenas. Cada comunidade indígena, na verdade, cada tribo, ela tem os seus costumes, né? Suas particularidades. É verdade, seus hábitos, cada um tem o seu jeitinho. Agora aqui embaixo, como você já sabia que no Brasil há aproximadamente 818 mil indígenas, sendo que 503 moram no campo e 315 mil moram nas cidades brasileiras. Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil vivem 305 povos indígenas que falam 274 línguas diferentes. Os povos indígenas brasileiros têm diferentes hábitos e costumes. Geralmente, esses povos se diferem pela língua que falam, pela maneira como constroem suas casas, pela organização de suas famílias, pela distribuição de tarefas entre homens e mulheres e pelos alimentos que consomem, pelos adereços que usam, entre outros aspectos. Então, a tia acabou de falar, assim como nossas famílias, as tribos, né? As comunidades, cada comunidade tem seu costume, tem a sua fala. Lembra que dependendo do país que a gente está, também muda a nossa linguagem, né? Se eu moro em São Paulo, eu falo a mesma coisa, mas tem um sotaque. Acabamos que acaba nos diferenciando pelo sotaque. O carioca tem um sotaque, o paulista tem um sotaque, o mineiro tem um sotaque, e também quem mora em outro país também fala outro idioma. É a mesma coisa aqui. Tem várias comunidades indígenas, cada comunidade tem seu costume, tem o seu jeito de se vestir, tem os seus costumes, seus hábitos alimentares, entendeu? Assim também, foi o exemplo mais próximo que a tia deu, foi a questão das famílias, assim como as tribos e comunidades indígenas, ok? É bom também que a tia vai falar para vocês, é bom que vocês grifem esse trechinho do texto, porque é importante, ó. A tia vai falar de novo. Os povos indígenas brasileiros têm diferentes hábitos e costumes. Pela língua que falam, pela maneira como constroem suas casas, pela organização de suas famílias, pela distribuição de tarefas entre homens e mulheres, pelos alimentos que consomem, pelos adereços que usam, entre outros aspectos. É muito importante que vocês grifem até esse pontinho aqui, tá bom? Até aspecto. Então, lá no glossário, eu tenho duas palavrinhas que vocês não conhecem, né? Ou já ouviram, mas não sabem o significado. Ó, censo demográfico, que é a pesquisa que coleta informações sobre a população brasileira, né? E adereço, que é acessório ou enfeite de uso pessoal. Agora temos aqui na página 124, vai falar um pouquinho sobre o trabalho nas comunidades indígenas. Sim? O trabalho nas comunidades indígenas é muito organizado
Aqui, ó. E as pessoas têm grande compromisso com suas funções, pois o senso coletivo é comum, muito forte, Nesses grupos, cada um compreende o seu papel e sua importância para a dinâmica de toda a comunidade. Vamos entender um pouco como funciona a comunidade Chavante. Aqui nesse trecho, para a tia não fazer a leitura dele todo, a tia vai pedir para que vocês leiam como que a comunidade Chavante funciona. Aqui vai estar explicando, vocês vão fazer a leitura. E aqui na página 125, vocês vão estar realizando atividades de acordo com o que foi lido lá no texto. Então, tenho lá, 1. Preencha a lista de tarefas de homens e mulheres da comunidade Chavante. Em seguida, preencha a lista de tarefas realizadas por homens e mulheres no lugar onde você vive. Então, você vai estar lá, vai estar o quadro, ó. Aldeia Pimentel Barbosa. Aí vocês vai listar o que os homens fazem, o que as mulheres fazem. Aí aqui o lugar onde você vive. O que os homens fazem, as tarefas que as mulheres fazem. Vão listar. No 2, compare a divisão de tarefas. Compare a divisão de tarefas entre homens e mulheres na aldeia Pimentel Barbosa e no lugar onde você vive. Há diferenças na organização do trabalho? Explique sua resposta. Então, vocês primeiro vão organizar as tarefas aqui, né, na comunidade que tá aqui, que é a comunidade na aldeia Pimentel. E aqui o que homens e mulheres realizam onde vocês vivem. E aqui vocês vão desenvolver a diferença que vocês encontraram entre a aldeia e entre o lugar onde vocês vivem, ok? Bom, espero que a tia tenha conseguido explicar para que vocês coloquem em prática as atividades de história com mais clareza. E qualquer dúvida nós vamos estar tirando lá na nossa aulinha virtual. Bom, fiquem com Deus. Até a nossa aulinha.